vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Super Cérebro e sobre as suas principais ideias, que explicam como funciona a interação entre a mente e o cérebro e como usar todo o potencial dessa interação com consciência pode nos ajudar a criar uma realidade mais plena e feliz para a nossa vida. Meu nome é Thaís Santos, sejam bem-vindos ao meu canal e esse é o quadro Tá Lendo. Esse livro nos esclarece algumas questões pertinentes, como qual a diferença entre a mente e o cérebro. Se você usa o seu cérebro de maneira consciente ou somente deixa que ele te use. Como podemos controlar o medo, a ansiedade, a depressão e se é possível ensinar o nosso cérebro a deixar os nossos instintos mais preventivos, agindo de acordo com a nossa razão e assim conquistar um estado de bem-estar e felicidade. São as respostas dessas questões que o médico e autor Deepak Chopra e o neurocientista Rudolf Tenzi, um dos maiores estudiosos do mal de Alzheimer, explicam em termos leigos como o cérebro funciona e de que forma é possível criar um estilo de vida ideal para ter um cérebro saudável, conquistar uma boa saúde, ter mais qualidade de vida e simplesmente ser mais feliz. Esse livro é ótimo para quem está buscando uma expansão de consciência e autoconhecimento, pois além de trazer um entendimento sobre a relação entre a nossa mente e cérebro, ele nos mostra como a forma que utilizamos a nossa mente afeta diretamente a realidade que vivemos, já que somos nós quem a criamos. Por isso, a importância de entender e saber utilizar a nossa mente de forma consciente, para que ela dê os comandos certos ao nosso cérebro para que ele nos ajude a viver a realidade que desejamos. Mas antes de falar sobre as principais ideias desse livro, já vou pedir para você que está gostando desse vídeo não esquecer de deixar o seu like e se inscrever nesse canal. A primeira coisa que precisamos entender é que nós não somos o nosso cérebro, e sim a consciência por trás dele, que dá os comandos. Compreendido isso, entendemos que podemos escolher como reagir aos problemas e oportunidades que nos acontecem, buscando sempre aprender com as circunstâncias da vida e ser uma pessoa melhor. Mas você deve estar se perguntando, o que é o supercérebro? Bom, e para entender melhor, nós vamos nos apoiar nos conceitos de cérebro básico, que é aquele que você acredita que não tem a capacidade de fazer algo, ou tem alguma crença limitante sobre algum tema que te impossibilita de atingir um resultado, ou atribui a sua dificuldade em algo a uma limitação física, como seus genes, os seus traumas ou o seu passado. E o supercérebro como aquele que possui um potencial ilimitado, que com os comandos certos de uma mente consciente, cria a sua realidade usando todo o seu potencial de adaptação para gerar resultados muito melhores na sua vida. E para migrar de um cérebro básico para um supercérebro, é preciso dar estímulos ao cérebro que desenvolvam a sua plena capacidade. Para isso, temos que assumir 4 funções, e são elas a de líder, que transmite ordens diárias ao cérebro, de inventor, que cria caminhos dentro dele para novas conexões que antes não existiam, de professor, que ensina ao cérebro a aprender novas habilidades, e de usuário, que é o responsável por mantê-lo em boas condições de funcionamento. Podemos fazer uma analogia do quanto usamos e entendemos o nosso cérebro com o quanto entendemos e usamos todas as funcionalidades do nosso celular. Tem gente que tem um celular de última geração e só usa as redes sociais, câmera e para fazer ligação, sendo que se bobear até café o celular já faz. Usamos da mesma maneira o nosso cérebro, apenas funcionalidades básicas para nos manter vivos e felizes. Embora nosso cérebro não venha com manual de instrução, e mesmo que viesse, eu duvido que leríamos, temos a plena capacidade de conduzi-lo por um caminho de crescimento, realizações, satisfação pessoal e desenvolvimento de novas habilidades. Mas como podemos expandir esse potencial do cérebro usando a nossa própria mente? A primeira regra é que nosso cérebro está sempre à espreita dos nossos pensamentos. O que ele ouve, ele aprende. Se nós lhe ensinarmos limitações, ele será limitado. Mas, e se a gente
somente ensinar ele a ser ilimitado. Se estabelecermos expectativas mais altas sobre a nossa capacidade de realizar algo, conseguimos fazer que ele tenha um funcionamento superior. E no livro, o autor apresenta 3 formas de desenvolver esse potencial máximo do nosso cérebro. E o primeiro é adaptar-se. Temos que aproveitar a nossa capacidade inata de adaptação, pois nós, seres humanos, somos capazes de nos adaptar a tudo e precisamos aproveitar dessa capacidade para superar os desafios da vida e de enfrentar o desconhecido. Para isso, temos que aprender a deixar para lá, ser flexível e manter a calma. Porém, para isso, precisamos nos livrar do apego aos velhos hábitos, a manutenção das mesmas condições e da estagnação. O famoso sair da zona de conforto. Enfrentar novos problemas ou lidar com os velhos problemas de maneira nova amplia a capacidade do nosso cérebro, pois possibilita que ele crie novas sinapses, aumentando a nossa capacidade de nos adaptarmos às novas situações. A outra forma é integrar-se. De um modo ou de outro, você inevitavelmente cria uma realidade a partir do seu ponto de vista. E ninguém é perfeito a ponto de integrar o mundo sem ser tendencioso. Por isso, precisamos aprender a integrar o máximo de informações que recebemos do ambiente para ter uma visão mais ampla da realidade e não apenas nos fechar nas nossas limitadas percepções. Ser uma pessoa integrada significa se comunicar de uma maneira aberta, entendendo e expressando seus sentimentos, ter equilíbrio e uma visão ampla, e evitar o isolamento, o conflito, a repressão. Costumamos nos sentir isolados de tudo, dos nossos sentimentos, dos outros, do trabalho que fazemos, ficamos presos a conflitos e, em consequência, aprendemos a reprimir o que realmente sentimos e também dos nossos verdadeiros desejos. E essa repressão não só afeta o nosso psicológico, como também cada célula do nosso corpo. Por isso, integre totalmente as suas experiências, em vez de viver isolado e em conflito. E a outra forma é expandir a nossa consciência. Usamos o nosso cérebro, antes de mais nada, para ter consciência. Porém, algumas pessoas levam sua consciência mais longe do que outras. Ser humano é ser consciente, a única questão é saber o quanto. Estar consciente é criar um relacionamento entre as coisas externas e internas. Se esse relacionamento é bom ou mal, é tudo fruto dos nossos próprios pensamentos, da percepção e julgamento que atribuímos aos fatos. Mas de onde vêm esses pensamentos? Eles se originam no reino invisível da consciência para a nossa mente. A consciência é o ventre da criação. Então, para ter uma vida cheia de propósito e significado, é preciso descobrir como ser mais consciente e assim se tornar autor do seu próprio destino. Para isso, precisamos buscar a evolução, a expansão e inspiração, e evitar a contração, os limites fixos e a conformidade. Muitas vezes, o que bloqueia essa expansão é nos confinarmos aos domínios do ego e recusarmos a olhar além dos nossos limites mentais fixos. Por isso, é preciso, acima de tudo, acreditar que podemos expandir as nossas capacidades muito além do que conseguimos imaginar e buscar o conhecimento e aprimoramento necessário para isso, sem se fechar nas nossas limitadas percepções da vida. Além disso, precisamos entender que uma consciência superior não é necessariamente um estado espiritual, é um estado expandido. A espiritualidade chega no devido tempo, dependendo do nível de contração que tínhamos antes de começar a expandir. Uma vida cheia de estresse e tristezas faz a consciência se contrair, e essa contração pode até criar um tipo primitivo de segurança, mas à custa de tensão e medo. Mas se você expande a sua consciência e olha além dos limites da sua mente, você passa a ver o mundo sem medo e a si mesmo sem insegurança. Nesse estado, inevitavelmente, você passa a compreender que é algo muito maior que organiza o funcionamento de tudo com perfeição, e não há razões para ter medo. Esses são os fatores de mudança apresentados no livro que possibilitam o desenvolvimento contínuo do supercérebro, te levando a ter um cérebro mais saudável e com um desempenho superior, não se identificando mais com os padrões cerebrais cíclicos e repetitivos e com os comportamentos limitados que eles geram.
estando livre para experimentar uma maior consciência e um sentimento mais forte de quem você realmente é, e permitindo que as suas emoções e pensamentos sirvam ao seu propósito para criar a realidade na qual você deseja viver. Mas como criar essa realidade? É o que nós vamos ver agora. A intenção desse livro em si é nos levar para o lugar onde reside o verdadeiro poder, onde o cérebro não se acomoda no seu compartimento material, enquanto a mente flutua leve acima. A diferença entre eles é artificial e ilusória. Mente e cérebro estão fundidos e o ponto onde nasce o supercérebro está no mecanismo de comando que você aprende a operar. Como quando você tem um sonho de realizar algo, a sua visão pessoal coloca toda a sua vida em movimento para essa direção. Mas antes é preciso que a mente coloque o cérebro em movimento, depois vem a ação, as possibilidades, as oportunidades e tudo que é necessário para que um sonho se realize. Esse é o processo de criação da realidade e ele acontece continuamente e se inicia num nível muito mais sutil e invisível que o simples funcionamento físico do nosso cérebro. Tudo existe no mundo exterior, existe porque você cria. Seu cérebro não é o criador, mas uma ferramenta de tradução e execução. O verdadeiro criador é a mente. O nosso cérebro não é quem cria o pensamento, uma experiência ou uma percepção. O papel dele é oferecer estrutura física para que essas coisas aconteçam. A mente é que dá os comandos ao cérebro. E para dar as ordens certas, precisamos entender que nós vivemos em 3 estados de consciência: inconsciente, consciente e autoconsciente. E qual vai predominar em cada situação varia de pessoa para pessoa. Para ter um super cérebro, precisamos saber reduzir os nossos momentos inconscientes e aumentar a nossa consciência e a autoconsciência. Por exemplo, quando você pensa, estou com raiva, é um pensamento consciente, ao passo que ter um acesso de fúria é inconsciente. Mas procurar saber de onde vem a raiva aciona a autoconsciência, e isso te permite entender os padrões do seu comportamento quando você está com raiva e o que fazer nessas situações para mudar isso. Quando você introduz a autoconsciência, a realidade muda, pois você começa a assumir o controle das situações. Porém, a autoconsciência tem um inimigo, que é o ego, que limita gravemente a consciência quando vai além da função da qual ele foi designado. O ego tem a função de assimilar todas as experiências que vivemos, e cada experiência vivida vai nos moldando e construindo a nossa imagem sobre nós mesmos e sobre o mundo. Apesar de ter uma função essencial, o ego pode tornar tudo muito pessoal e fazer o eu e o meu superar qualquer outra consideração, nos levando a considerar somente a nossa visão de mundo como a certa. É o que chamamos de ilusão do ego. O ego finge ser o nosso eu verdadeiro, mas esse eu é a consciência. Quando descartamos algum aspecto da experiência dizendo isso não sou eu, não quero pensar nisso ou isso não tem nada a ver comigo, excluímos algo de nossa consciência, construindo uma imagem baseada no ego, em vez de nos abrirmos às infinitas possibilidades de criação da realidade. A verdadeira função do ego é construir um eu forte e dinâmico, mas quando ele começa a nos defender desnecessariamente, ele passa a mascarar o nosso medo e a insegurança, nos levando a fazer coisas para proteger aquela autoimagem construída por ele. Assim, em vez de criarmos uma nova realidade, fortalecemos a velha para nos sentirmos seguros. Por isso, é importante se questionar sempre do porquê você pensa de determinada maneira. Qual que é a sua verdadeira motivação por trás das suas ações? Se está repetindo algum padrão na forma de pensar, agir e falar. Essas reflexões vão estimular o seu cérebro a se renovar e expandir além das suas limitações, o que é essencial para desenvolver um supercérebro. O nosso cérebro cresce e se desenvolve de acordo com o que a mente deseja. E isso já foi provado por meio da neuroplasticidade, onde cada comportamento, escolhas e hábitos podem mudar o nosso cérebro. E como o cérebro se remodela constantemente, ele se adapta ao que cada indivíduo quer da vida.
Isso já deveria ser o suficiente para que cada um de nós estivesse criando a realidade que tanto sonhou e ser feliz com isso. O problema é que muitas vezes não sabemos o que queremos, e mesmo quando sabemos, aquilo não necessariamente nos traz felicidade. Por isso, muitas vezes não criamos uma realidade que realmente nos faz feliz. O que os autores defendem é que antes de se buscar essa felicidade paradoxal que tanto queremos, devemos primeiro manter hábitos e atitudes que mantenham a nossa mente sã, gerando assim um cérebro são. Pois uma mente que busca uma consciência superior e bem-estar traz mais benefícios, sobretudo quando se trata de felicidade, e cria um terreno fértil para se criar o que deseja. O que o autor diz durante todo o livro e reforça nessa parte é o que nosso cérebro é capaz de acompanhar qualquer transformação que a mente buscar. E se você tem a intenção de expandir a sua consciência, seu cérebro está apto para essa mudança. Porém, não precisa ter pressa nesses processos, pois ele acontece no seu próprio tempo e não precisa ser forçado. O processo de expansão acontece a todo momento, sem precisar forçar nada. O que devemos fazer para ajudar nesse processo é sempre trazer a nossa consciência para a realidade através da atenção plena. Essa atenção é diferente da consciência normal que usamos quando estamos fazendo uma tarefa específica. É a capacidade de trazer uma consciência ao panorama geral da sua realidade naquele momento, o que envolve as coisas ao seu redor, as sensações que elas te trazem, como você se sente naquele momento, que emoções e sentimentos estão presentes em cada situação. A atenção plena pode ser definida como a consciência da consciência. É a nossa capacidade de voltar à verdadeira realidade a hora que quiser. Mas, além de ter consciência da nossa realidade, devemos ter a consciência de como as coisas em que acreditamos e nos identificamos estão criando a todo momento a nossa realidade, e procurar modificar todo o tempo conscientemente esses conceitos na nossa mente e internamente para viver a realidade que queremos externamente, procurando sempre atuar como observador, uma testemunha silenciosa de tudo que o seu cérebro faz. Quando adotamos esse comportamento, a atividade cerebral não nos deixa mais confuso e nem comanda automaticamente a nossa vida. Se formos capazes de permanecer em um estado de total paz e consciência silenciosa, podemos encontrar a verdade sobre as nossas respostas interiores que tanto buscamos. Quando a mente quer transcender, o cérebro está pronto para segui-la. E se você ainda não sabe como começar a praticar a atenção plena, lá no meu Instagram, toda semana nos meus stories, eu proponho um exercício diferente para desenvolver a autoconsciência e sair da atividade mental automática. Por isso, eu te convido a me seguir lá e participar do meu desafio Saia do Automático. O link do meu Instagram está aqui na descrição desse vídeo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e principalmente de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo!